Essa pergunta ficou muito interessante. Em quanto tempo exercícios de flexibilização da amígdala trazem resultados? Devem ser alternados? Para aqueles que não sabem do que estamos falando, existe um livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, em que ele fala das múltiplas inteligências, e numa das partes do livro, aí sempre que eu comento que é do livro, a pessoa assim, mas eu li o livro e não lembro. E aí eu faço referência que durante o livro, ele diz assim, se você não tem interesse por neurologia, pule esse capítulo e vá direto ao assunto. Aí todo mundo pula. E esse capítulo, ele fala sobre o sequestro da amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma região do cérebro que faz parte, fica próximo ao hipocampo, na verdade na entrada. Então a amígdala é uma estrutura cerebral, tá? Então, o hipocampo é a área onde está a nossa memória. Logo na entrada, ele tem duas rodinhas, né? Parecem as amígdalas, por isso o nome amígdala é forma de amêndoa. Essas duas estruturas estão logo na entrada do hipocampo. Toda a informação que vai ser armazenada lá passa pela amígdala. E aí, esse capítulo do livro do Daniel Goleman, que faz a referência a uma pesquisa realizada sobre isso, fala sobre um fenômeno chamado o sequestro da amígdala. Não é a amígdala sendo sequestrada, não. É um fenômeno que a amígdala causa. E como funciona? Vocês já viram, por exemplo, alguns animais que estão ali, daqui a pouco ele para, algo está errado. Aí a pessoa, é um sexto sentido, ele percebeu. Ele teve uma percepção. Nós também temos isso. E o responsável por essa capacidade é justamente a amígdala. Qual é o papel da amígdala no cérebro? Ela filtra as informações, né? Então, por exemplo, você está passeando num lugar, tá? Você sempre passeia. Você passeia e é um campo verde. E você faz isso muitas e muitas vezes. O que acontece? Campo verde. Você está com medo? Não. Você está com problemas? Não. Você está preocupada? Não. O que significa? Campo verde é seguro. Então, coisas que você repete muitas vezes e não desenvolve nenhum tipo de reação emocional, visceral, etc., a amígdala reconhece como um padrão. Isso é seguro. Por quê? Porque você fez isso muitas vezes e não morreu. Peraí, mas para que isso serve? Esses padrões vão ser utilizados justamente quando alguma coisa sair do padrão. Então, um campo verde, aí você está andando e no meio do verde vê um ponto vermelho. Vamos lá. Se a amígdala não estivesse ativa e você vê uma coisa vermelha no meio do campo, comprida, oh meu Deus, será que é uma cobra? Morreu. Então, o que a amígdala faz? Você está em campo verde, uma coisa vermelha, perigo, e o Robson, perigo, ele dá um alerta, alguma coisa saiu do padrão. E aí você tem uma reação automática, joga a quantidade de adrenalina para quê? Se você precisar fugir, você tem energia. Se você precisar sobreviver, você tem energia. Então qualquer coisa fora do padrão que ela reconhece como normalidade é potencialmente perigoso à sua integridade física. E aí o que é o sequestro da amígdala? É simples. Se você for pensar, oh meu Deus, será que é venenosa? Você morre. Então, não é para pensar agora, não é para você analisar, não é para você usar essas partes complexas do cérebro, é para correr, ou para dar um passo para trás, ou alguma coisa imediata, rápida, eficiente para garantir a sua sobrevivência. Lembra? Lutar ou fugir? Então, quem ativa o lutar ou fugir? A amígdala. Não é só a amígdala, tá? Nessa circunstância. Então, a amígdala ativa isso e você não pensa, você sai fora. Porque pensar ia demorar, e no que demora você morre. Se for uma cobra venenosa. Se não for, ótimo, você deu um passo para trás. Por quê? Porque se fosse, poderia ser perigoso. Entenderam o papel da amígdala? Então a amígdala reconhece padrões e reage à alteração do padrão. Simples assim. Então se você vive na selva, se você vive num lugar com muitos perigos, a amígdala tem um papel fundamental na sua sobrevivência. Então, você treina, então, na selva andar, o que é perigoso, o que não é perigoso. E a amígdala, se você mantivesse a atenção muito intensa, você teria um comprometimento das suas funções. Então, depois de repetir alguma coisa muitas vezes,
você torna isso inconsciente e a amígdala, você não está pensando em outra coisa, daqui a pouco você fica alerta e a adrenalina, seu coração bate e você sabe, aí diz assim, é um alerta psíquico? Não, alguma coisa saiu daquele padrão, a amígdala reconheceu e você já se preparou. Logo depois você vê alguma coisa. Mas você já tem adrenalina, já tem todo o necessário para reagir à situação. Entenderam o sequestro da amígdala? Ok. Nós não estamos na selva, nós estamos na cidade. As coisas perigosas como cobras, leões, bichos venenosos, ataques que vêm de qualquer lado, não são comuns. Olha só, não estou falando de você no Afeganistão ou Beirute na guerra, tá? Aqui, onde você está. Você não tem mais tantas coisas. Tem o perigo de assalto. Tudo bem, mas olha só, isso é uma coisa que você não pode prever, tá? Então, a amígdala não vai ter um papel para evitar você ser assaltada, a não ser que você reconheça o ladrão porque ele está usando uma venda de tal cor. Mas não é assim que funciona, tá? Você não tem mais esses perigos em que você reconhecer o ambiente vai fazer muita diferença, a não ser que seja o carro que vai te atropelar, mas são muito poucas coisas. Mas a amígdala continua existindo e ela continua filtrando esses padrões. E nesse caso, o padrão passou a ser uma rotina extremamente rígida que você realiza dia após dia, ano após ano. Por exemplo, você levanta à mesma hora, faz o mesmo ritual matinal, come a mesma refeição, sai no mesmo lugar, pega o ônibus no mesmo horário, o mesmo ônibus, a mesma trajetória, chega no trabalho que é a mesma que você faz há 10 anos e tem uma rotina muito, muito rígida. O que acontece? A amígdala filtrou isso. Então, mesmo que você esteja aborrecido, mesmo que você esteja depressiva, mesmo uma série de coisas sejam desagradáveis nessa rotina, você não morreu. Está sobrevivendo e há um bom tempo. O que a amígdala entende? Isso é seguro. Isso é segurança. Isso é sobrevivência. Porque eu vou dizer uma coisa importante. A amígdala não raciocina. A amígdala apenas garante sua sobrevivência. De que maneira? A alteração do padrão é potencialmente perigoso. Então ele joga adrenalina, diminui sua inteligência, diminui seu raciocínio para que você possa sobreviver. Entendeu? Mas, como ela não é inteligente, ela não vai dimensionar essa resposta dependendo de uma rotina perigosa ou não. Então, você faz o mesmo serviço há 10 anos exatamente igual, tá? Digamos que seja uma manivela, fazer uma coisa, despachar algum troço, sempre igualzinho. E aí, um chefe novo chega, chama todo mundo e diz assim, vamos fazer umas mudanças e fazer diferente. No que ele diz isso, o seu coração dispara. O seu pulmão comprime. Você começa a ter uma reação intensa de pânico. Por quê? Você está com medo do chefe? Olha só, a pessoa nem sabe. Ela tem uma reação de pânico, uma reação de negação intensa, violenta, uma negação emocional. Por quê? A amígdala foi ativada. Por quê? Padrão. Você não tem essa rotina? Alguém interferiu na rotina. A amígdala não entende. Faz 10 anos que você faz assim. Então, no momento em que essa rotina é alterada, ela joga um monte de adrenalina no sistema que vai que é uma cobra. Entenderam? Então, ela joga aquilo tudo e você não sabe dizer, você está tendo uma reação de pânico, que é exatamente o que você teria se uma cobra aparecesse no meio do seu caminho. Mais ou menos a mesma coisa. E um dos efeitos disso é que o cientista chamou de sequestro da amígdala, é que ela inibe o funcionamento do lobo frontal. Por quê? Porque pensar gasta muita energia e você tem que reagir. E aí você não pode parar para pensar, gente, isso aí não faz sentido, por que eu estou tendo isso? Você não consegue pensar nisso na hora. Posteriormente, depois de passar, você, nossa, essa reação foi desproporcional, não tinha nada a ver. Mas toda vez que você é confrontado com uma alteração na sua rotina, você tem essa reação de pânico. E as pessoas todas reagem, se for todo mundo na mesma rotina, vai ter uma reação de negação. E é muito comum as pessoas trocarem todo mundo para poder mudar a rotina. É difícil a pessoa se adaptar. Por quê? Porque a amígdala realmente
bloqueiam o seu raciocínio. Então é difícil você raciocinar com uma pessoa que está apavorada. Sim, mas eu não estou apavorada. Olha só, se você está chamando apavorada essa reação com motivo, tudo bem. Então você está tendo uma reação adrenérgica violenta que afetou o raciocínio. Pânico é a mesma coisa, mesmo que não exista um motivo real para esse pânico existir. A causa é neurológica, chamada sequestro da amígdala. É isso que está no capítulo do livro Inteligência Emocional. E por que algumas pessoas ficam burras em determinadas situações? Por quê? Porque a amígdala sequestrou a inteligência dela num dos momentos mais importantes, que é mudança total de rotina. As pessoas que não têm rotinas tão restritas têm mais flexibilidade com as mudanças. Então, rotina não é uma coisa boa? Olha só. Nós não gostamos muito da rotina, intelectualmente falando, porque ela é pouco estimulante. Então, determinadas rotinas do bem, fazer exercícios físicos, coisas parecidas, são ótimas para a saúde e você não vai ter nenhuma reação de pânico. Hoje eu não posso malhar. Não é a mesma coisa. Então, determinadas rotinas são muito úteis, outras não. Então, você ter uma rotina muito rígida, por exemplo, você sempre faz esse caminho para o trabalho. Seria muito interessante você trocar os roteiros. Por quê? Porque se por acaso o ônibus atrasar, você não vai ter uma sensação de pânico. Se por acaso ele quebrar, você não vai ter uma sensação de angústia intensa. Todas essas coisas são causadas pelo sequestro da amígdala. Então, se você flexibiliza, um dia eu vou por aqui, outro dia eu vou pegar, mas esse trajeto é mais longo. Levanta um pouquinho mais cedo. Faça coisas diferentes. Por exemplo, refeições. É sempre a mesma. De vez em quando você altera, você muda. O que isso faz? Flexibiliza. Porque pessoas que têm uma rotina muito rígida, a amígdala assume muita predominância e é muito comum ela ter ataques de pânico por coisas aparentemente insignificantes. Ah, então isso não acontece comigo. Então, é uma brincadeira que eu faço com algumas plateias. Vamos ver se a amígdala domina ou não a sua vida. E aí eu pergunto, de que lado da cama você dorme? Aqueles que são casados, né? De que lado? Direito, esquerdo? Ok. O que acontece se você trocar o lado da cama? Não consigo dormir. Vem cá, por quê? O colchão tá amassado? Tá ruim? De um lado? Não durmo, não consigo, se não for do meu lado da cama. Mas por que não? Tem algum motivo especial? O colchão, a luz do sol? Não tem nenhum motivo. Sabe por que você não consegue dormir? A amígdala. Você tem um padrão tão restrito que você, se sair do lugar do lado da cama, você não consegue mais dormir. Entendeu o que é o sequestro da amígdala? O que impede você de dormir do lado direito ou esquerdo? Que diferença faz? Estão entendendo? Então, se você alterar um pouquinho a sua rotina matinal, por exemplo, o dia fica estragado, você tem uma série de reações angustiosas. Alguma pessoa nem identifica o pânico, mas sente muita angústia. A amígdala controla a sua vida. Ok, isso é desagradável quando a rotina muda, sim. Mas toda vez que você for confrontado com alguma alteração, mesmo que seja para melhor, você vai ter essa reação. Só que a rotina no ser humano, ela não se restringe apenas a rotinas físicas. Existem rotinas emocionais. Você está vivendo uma vida ruim, é desagradável, deixa para lá, e você continua. Você poderia mudar isso. Mas toda vez que você pensa em sair, você tem aquela sensação de pânico e deixa como está. Você não sai de uma rotina ruim emocionalmente porque você está acostumado com ela. As pessoas chamam isso de acomodação. Daniel Goleman chama de o sequestro da amígdala. E aí, uma vez identificado o circuito neurológico que permite isso acontecer, você pode usar um subterfúgio também, que é o quê? Mexer com a amígdala para facilitar que o seu frontal possa lidar com determinadas alterações, principalmente emocionais. Como assim? A amígdala, lembra que a amígdala não é inteligente? Ela não raciocina? Então, qual é a coisa mais importante na sobrevivência? Por exemplo, equilíbrio, o funcionamento dos músculos,
essas coisas. Então, se houver um múltiplo ataque aos padrões, qual o que é mais importante? Equilíbrio. Segurar as coisas direito. Então, existem alguns exercícios em que você muda algumas coisas muito básicas, muito fortes, que você faz desde a infância, e a amígdala fica tão preocupada em lidar com isso, tá? Mesmo que você tenha algum pânico, é tão banal que não vai afetar muito, que ela tira o controle de outras partes e deixa você livre, tá? Por exemplo, quando você vai colocar café na sua xícara, você usa a mão direita ou a mão esquerda? Ah, eu sou destra, então eu uso a mão direita. Então, imagine você pegando o café, você pensa quando você vai fazer isso, não dá o café aí, você não pensa nada, né? É um processo automático. Agora, imagine se você tivesse que usar a mão esquerda para pôr o café. O que ia acontecer? É tão fora do padrão que você ia ter que tomar mais cuidado para não se queimar, correto? É ou não importante, ao pôr o café na xícara, com a outra mão, tomar cuidado, porque café quente queima. Então, você tem que pensar sobre mudar a rotina no trabalho, alguma coisa que você faz há muitos anos, e toda vez que você tenta pensar sobre isso, você sente uma angústia muito forte. Olha o truque. Na hora que você for pensar nisso, faça um exercício de lateralidade, por exemplo. Antes de começar a pensar sobre isso, toma um café, mas põe o café com a mão esquerda. Ou, se você é canhoto, com a mão direita. Ou faça alguma coisa desse tipo. São exercícios de quê? De flexibilização da amígdala. Então, se você fizer alguns exercícios de flexibilização da amígdala antes de fazer isso, você vai notar que você ficou muito mais sereno, você não teve ataque de pânico, você conseguiu pensar sobre o assunto com racionalidade, com ponderação, com maturidade. Nossa, eu cresci? Não, você evitou o sequestro da amígdala. Entendeu? Então, não é para você acabar com a amígdala, ficar ambidestro. Então, existem uma série de exercícios que você pode fazer toda vez que a amígdala causar uma dificuldade no seu processo emocional. Mas a amígdala controlar a sua vida não é uma coisa muito boa. Então, você pode trabalhar para não ter mais o que a gente chama de rotinas neurotizantes. Existem rotinas boas, escovar os dentes, usar fio dental. Existem rotinas maravilhosas, praticar exercício físico, caminhar periodicamente. Isso é ótimo. Mas existem outras que são prejudiciais. Comer sempre a mesma refeição, sempre na mesma hora, sempre da mesma forma, assistindo... Exatamente, não é bom para você. O mesmo caminho sistematicamente há anos é ruim. Então, mudar o caminho, mudar a rotina, fazer passeios diferentes, não ficar sempre no mesmo local, não comer sempre a mesma comida, não dormir sempre do mesmo lado da cama. Então, por exemplo, quando você vai se vestir, qual meia você põe primeiro, a direita ou a esquerda? Essas coisas. Então, tomar banho de olhos fechados, fazer exercícios que impeçam a amígdala de dominar a sua vida e deixar você em pânico toda vez que alguma coisa sair do lugar. Compreenderam? Então, a gente faz assim, muda os móveis de lugar de vez em quando. Olha só, bom senso, você é cega, os móveis no mesmo lugar são por um motivo, não é isso que eu estou falando, tá? Então, a pessoa faz um comentário assim, mas se a pessoa é cega? Bom, gente, bom senso, tá? Você não é cega, você não tem nenhum problema, mude as coisas de lugar, faça uma arrumação, troque as posições. No início vai ter problema. Se você sentir angústia, a amígdala está na sua vida. Se você mudou as coisas de lugar e começa a sentir, ai meu Deus, que horror, significa que você é totalmente controlado pela amígdala. Significa que você não é capaz de lidar com alterações. Se alguém tentar discutir a relação com você, vai ter problemas. Que você é uma pessoa fechada para mudança. Não é por um problema intelectual, é porque você deixou a amígdala dominar você de tal maneira que só de pensar em mudar qualquer coisa, você não consegue. Por quê? Porque a mudança pode ser melhor. Você troca a coisa e você, nossa, ficou tão melhor assim. Mas como você não consegue raciocinar por causa da amígdala, você não consegue ver a vantagem que você vai ter com essa alteração.
Então, a ideia dos exercícios de flexibilização da amígdala são para você obter vantagens emocionais. E se você não deixar ela dominar coisas bobas, você vai notar. Se você começa, é muito comum, a pessoa começa com o exercício de flexibilização da amígdala, a pessoa, nossa, o que houve? Você está tão diferente. Como assim? Você está mais calmo, mais centrado? Não sei. Eu fui fazer uma colocação e você ouviu. Tem gente, você vai, é política, né? Você deixou se dominar de tal maneira que a pessoa começa e você já reage. Você nem ouviu. Peraí, você está reagindo emocionalmente, violentamente? A que exatamente? A uma rotina. Então, quando você flexibiliza isso, olha só, gente, bom senso de novo, eu não estou falando de um temperamento ruim. Eu estou falando de pessoas que são razoáveis em certas coisas e em determinadas circunstâncias, por nada, entram num estado de pânico ou de reação exagerada de violência. Não tem lógica, certo? Você não pode ser bem legal numa hora e bem maluco na outra. Não existe isso. Ou você tem temperamento ruim, e é geral, democraticamente, ou, possivelmente, seja o sequestro da amígdala. Deu para entender? Tá? Então, se você é arrogante com todo mundo. Ah, não, eu sou só arrogante com gente abaixo de mim. Então, você é outro problema. Não é arrogância, tá? Não confundam. Então, se você é uma pessoa razoável em alguns aspectos, em outros você se altera muito, possivelmente está relacionado a uma rotina intensa, ou emocional, ou física que você colocou na sua vida, que impede você de raciocinar com tranquilidade, com isenção, sobre uma possível mudança. Quem está sob a ação do sequestro da amígdala não consegue nem pensar sobre isso. Lembra? O que é o sequestro da amígdala? A amígdala roubou sua inteligência. Por quê? Porque ela bloqueia todo o fluxo do lobo frontal e do pé frontal para preservar sua integridade física. Entre aspas. Porque ela acha que, mas isso é uma coisa ruim? Sim, mas você está viva. Vai que piora. É assim que ela pensa. Tem certa razão, né? Tá ruim, mas você está sobrevivendo, dói mais, você já acostumou. Você vai mexer, vai que piora. Deu para entender? Então, é esse o raciocínio. Raciocínio não. Essa a coisa que a amígdala faz. Então, quando é que eu devo fazer isso? Principalmente antes de alguma coisa, uma decisão, uma mudança, algo que você quer pensar a respeito e não consegue. Toda vez que você pensa nisso, explode a angústia. A amígdala está em ação. O que é que você faz? Antes de pensar nisso, faz o exercício de flexibilização. Um dos exercícios de flexibilização da amígdala mais potentes é o quê? Vamos lá. Eu não falei de lateralidade? Essas são algumas coisas bem simples. Mas quanto tempo você levou para aprender a escrever? Lembra? Você começou com aqueles exercícios, né? Ondinha, bolinha, rodinha. E você ficou o quê? Alguns anos para conseguir esse desempenho. Pensar e escrever naturalmente. Então, quando você escreve, a pessoa está falando e você escrevendo aqui. Você não está raciocinando, estou agora a... Não. Tá? Isso é a pessoa alfabetizando. Então, tudo isso está completamente automatizado. Então, escrever, para você, é um padrão completamente consolidado. Só que escrever envolve várias áreas do cérebro. Você tem a área da motricidade, de um monte de coisas. Então, se de repente você começa a fazer exercícios de caligrafia com a outra mão, a amígdala fica louquinha. E nesse momento, ela vai estar totalmente focada em quê? Nisso. Pensa bem, várias áreas de repente são alteradas. Ela vai liberar totalmente o controle sobre o seu lobo frontal, sobre a emoção, sobre essas coisas todas. Porque o equilíbrio, as funções corporais, esse automatismo tão arraigado é muito importante para a sua sobrevivência. Entenderam? Então, aprender a escrever com a outra mão é um exercício poderoso de flexibilização da amígdala. Ok? Então, quando é que eu devo fazer exercício de flexibilização? Bom, se você descobriu que ela controla a sua vida, você deve tirar esse controle dela.
Se você precisa de tomar uma decisão, discutir sua relação ou assistir uma reunião do trabalho em que uma pessoa nova vai propor mudanças intensas e você precisa de isenção intelectual, você não pode deixar que as suas emoções te afetem, antes da reunião, antes do processo, pega uma caligrafia e faça umas 2, 3 páginas. Você vai chegar na reunião zen e o povo vai chegar impressionado. Nossa, o que é que houve? Para você perceber o quanto a amígdala estava dominando sua vida, ok? Então eu vou ficar calmo? Não é que você vai ficar calmo, tá? Por exemplo, se alguém chegasse para você e propusesse, você gostaria de assinar essa TV a cabo? Você ia ter um ataque de pânico? Não. Você ia deixar a pessoa sentar e ela ia explicar como é que é essa TV a cabo, as vantagens que você teria. E você não pensaria normalmente? Você não conseguiria? Ok. Então por que você não pode fazer isso no trabalho com o seu chefe? Entendeu? Mesma situação. Então, se você é capaz de fazer isso com um vendedor de TV a cabo ou de aspirador de pó, se você está pensando, você vai comprar uma geladeira nova. E aí a pessoa propõe, olha, essa aqui faz isso. Você não ouve, você não pensa na praticidade? Ah, eu tenho essa marca. Poxa, mas essa aqui está parecendo muito interessante. Eu estou acostumado com essa, mas olha a vantagem econômica, não sei o que, vou trocar. Percebeu? Você pode mudar. Então, o que te impede de agir da mesma maneira que você está agindo na loja lá do eletrodoméstico, no trabalho, é que você fez aquilo de maneira exatamente igual durante 4 anos, por exemplo. O que aconteceu? A amígdala assumiu o controle desse aspecto. E aí, quando alguém propõe tirar a posição das coisas, mudar essas coisas todas, você tem uma reação de pânico. Às vezes até em coisas boas. Você foi promovido. Você está sentado nessa mesa, fazendo o mesmo serviço, há 5 anos foi promovido para outra mesa e sente um ataque de angústia. Nossa, era para eu estar eufórico, feliz e tudo mais, e você sente medo. Não faz sentido. Eu não sou uma pessoa medrosa, mas o medo está forte. Não é que você está com medo da posição. A amígdala domina isso e ela assumiu o controle. E aí você não consegue racionalizar esse processo. Ou seja, se você quiser aprofundar nisso, o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e não pula o capítulo da neurologia, ok? Espero que tenha ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.